Bom dia, seja bem-vindo a este momento de culto por este meio digital. Este domingo nós recordamos o 4º domingo na Páscoa. As leituras deste domingo têm como tema principal o pastor, o bom pastor. O salmo deste dia é o salmo de número 23, onde Davi, quem escreve este salmo, coloca Deus como um pastor de ovelhas que guia o seu povo por águas tranquilas, por pastos verdejantes e refrigera a alma. No texto do Evangelho, Jesus se coloca como a porta das ovelhas, por meio da qual os pastores passam e têm acesso ao povo. Nós iniciamos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos ao Senhor. Todo-Poderoso Deus, Tu penetras os corações, conheces os desejos mais profundos e vês os segredos mais íntimos. Purifica-nos por meio de Teu Santo Espírito, para que possamos Te amar, adorar e glorificar como mereces. Te pedimos por meio de Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Jesus nos ordenou: ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a maldade. Confessemos os nossos pecados a Deus. Deus de misericórdia, confessamos que estamos escravizados pelo pecado e não podemos libertar a nós mesmos. Temos pecado contra Ti em pensamento, palavra e obra, por tudo o que temos feito e deixado de fazer. Não temos Te amado de todo o coração, não temos amado a nosso próximo como a nós mesmos. Por amor de Teu Filho Jesus Cristo, tem piedade de nós. Perdoa-nos, renova-nos e dirige-nos por meio de Teu Santo Espírito, a fim de que Tua vontade seja a nossa alegria e andemos por Teus caminhos sempre, para a glória do Teu nome. Amém. O Deus poderoso, nosso Pai Celestial, em Sua grande misericórdia, nos deu o Seu Filho Jesus Cristo para perdoar todos os nossos pecados. Para os que creem em Jesus, Deus concede o poder de ser filhos seus e lhes concede o Espírito Santo. Todos que creem e são batizados serão salvos. Concede-nos isto, ó Senhor, a todos nós. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale
da sombra da morte. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei na casa do Senhor por longos dias, por longos dias, por longos dias. Momento da leitura da Palavra de Deus. A primeira leitura para este quarto domingo de Páscoa encontramos em Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Assim diz a Palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Até aqui a leitura do livro de Atos, capítulo 2. A leitura da epístola para este quarto domingo de Páscoa a encontramos em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 19 a 25. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se entrando quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo de vossa alma. Até aqui a leitura da epístola de 1 Pedro, capítulo 2.
Momento da leitura do Santo Evangelho para este quarto domingo de Páscoa. Encontramos no Evangelho conforme João, capítulo 10, versículos 1 até versículo 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todo quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para este quarto domingo de Páscoa. Vamos confessar a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Pastor e nada
Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Certa vez uma rádio realizou um concurso para encontrar uma nova voz para um programa que eles estavam querendo começar. Cada candidato para este concurso tinha a liberdade de escolher um texto bíblico para a locução em frente aos jurados. A maioria escolheu o Salmo 23, o Salmo do pastor. Diante de todas as locuções, a plateia que acompanhava o concurso assistia impressionada a algumas daquelas performances dos locutores, que desempenhavam o seu papel com técnica e destreza, recebendo muito boas notas por suas performances. Mas o que mais chamou a atenção diante de todas aquelas performances foi a locução de um senhor, já de idade, que recitou o Salmo 23, assim como muitos outros. Sem muita técnica ou destreza e com uma voz um pouco rouca, este senhor arrancou lágrimas da plateia. Até mesmo os jurados esqueceram de anotar a pontuação. Ao finalizar a apresentação, alguém perguntou no meio da plateia para outra pessoa que estava ao seu lado: por que aquele senhor de voz rouca e pouca técnica conseguiu fazer o que nenhum outro havia feito? Arrancar lágrimas das pessoas. Então essa pessoa respondeu: todos os outros locutores que declamaram o Salmo 23 demonstraram conhecer o Salmo do pastor. Mas aquele senhor, com a voz rouca, pouca técnica, demonstrou conhecer o pastor do Salmo. Este quarto domingo de Páscoa é conhecido como o Domingo do Bom Pastor. As leituras do dia nos levam a conhecer o pastor. Na epístola, em 1 Pedro, no capítulo 2, o apóstolo termina falando que éreis desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Também o Salmo 23, um dos mais conhecidos, mais recitados, talvez, ou cantados de toda a Bíblia, fala da relação de Deus com o ser humano, comparando a relação do pastor com ovelhas de um rebanho. E o texto do Evangelho, conhecido como o Evangelho do Bom Pastor. Ainda que nós não entraremos na segunda parte, que começa lá a partir do versículo 11, desse capítulo 10, onde João relata e fala de Jesus, primeiro dizendo que é a porta do aprisco, por onde o pastor passa. Na segunda parte, que nós não vamos ver hoje, Jesus se coloca como o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Para entendermos esta parábola de Jesus e também de Davi, que escreveu o Salmo 23, precisamos olhar para o contexto em que ambos os personagens estão inseridos, o antigo Oriente Médio. Tanto no tempo de Davi como no tempo de Jesus, a atividade pastoril era muito comum. Mas, ao contrário de que muitas vezes é apresentado, essa atividade não era nada fácil. Ser pastor de ovelha naquele contexto, e no contexto de hoje também, naquela região, não é um trabalho simples. Muitas pessoas não querem fazer, e na maioria das vezes sobra para aqueles que não têm lá muito estudo, ou não conseguem um trabalho melhor, por assim dizer. O pastor era alguém desprezado, alguém que vivia em meio às ovelhas, tinha cheiro de ovelha, fedia como uma ovelha. A ovelha também é um animal dependente, indefeso e muitas vezes medroso. Vamos olhar para o Salmo 23 com calma e refletir sobre ele, e também no capítulo 10 do Evangelho de João. Então vamos ao Salmo 23. Davi começa esse salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi coloca Deus como uma figura conhecida,
como quem cuida. Davi mesmo foi pastor de ovelhas, por ser ele o filho mais novo de Jessé e também porque os seus irmãos estavam trabalhando no exército do rei Saul. Sobrou para ele esta atividade. E aí Davi escreve: nada me faltará. Não no sentido de que terá tudo que ele deseja na vida, mas que não lhe faltará aquilo que é necessário. Pode-se dizer que com Deus nada me falta, mesmo que eu não tenha tudo. O necessário Deus provê. As ovelhas necessitavam de pasto. A região era desértica e o pastor tinha que levar as ovelhas até a pastagem. E isso faz Davi escrever: deitar-me faz em verdes pastos. Deus leva a sua ovelha, o seu povo, até aquilo que ela necessita. A ovelha também é um animal que tem medo. Por ser indefeso, não possuir garras ou dentes afiados para a sua autodefesa, ela tem medo praticamente de tudo, até mesmo do seu próprio reflexo na água. Águas com correnteza também poderiam assustar as ovelhas. Por isso Davi escreve: guia-me mansamente às águas tranquilas. Ou seja, águas paradas, que não têm barulho, que não assustam, que não dão medo. Muitas vezes o pastor tinha que pegar água na mão e dar para a ovelha na boca. Refrigera a minha alma. O pastor dava a água na boca, refrescando assim o animal do forte calor daquela região. Deus refrigera a nossa alma com as suas palavras doces de paz e de amor, com a sua palavra de perdão. Assim também como era necessário andar por quilômetros para encontrar pastagens e águas tranquilas, o pastor guiava as ovelhas muitas vezes por caminhos tortos, de penhascos. As ovelhas poderiam escorregar e cair. Também havia o perigo de animais selvagens que se escondiam entre as rochas para atacarem as ovelhas. Davi, ao escrever: ainda que eu ande pelo vale escuro da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Havia o perigo de morte para as ovelhas, mas ainda que esse caminho era perigoso, as ovelhas caminhavam seguras, porque o pastor as protegia. Ele usava o cajado também como uma arma contra os animais selvagens. Por isso Davi escreve: tua vara e teu cajado me consolam, ou seja, me dão segurança em meio a todo tipo de adversidade. Nós podemos ficar tranquilos que mesmo em meio a qualquer adversidade que apareça em nossa vida, a vara e o cajado de Deus nos consolam, nos protegem, nos dão segurança. Ele não deixa nada faltar em nossa vida, daquilo que é necessário para o nosso sustento e para o sustento daqueles que amamos. Ao escrever: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, Davi está usando um símbolo de hospitalidade e confiança. Em Cristo, Deus não apenas nos dá o alimento comum, como também a dádiva do corpo e sangue de Cristo na ceia do Senhor. Davi, com todo o povo de Deus, experimentou o cuidado providencial de Deus, mesmo quando enfrentou adversidade, na presença dos meus inimigos. Mesmo na adversidade, Deus cuida de cada um de nós. Em meio às provações, Deus está lá nos amparando, nos cuidando. Em meio aos perigos, Deus está nos protegendo. Pastores também carregavam um óleo em recipientes de chifres de carneiros para jogar sobre a cabeça das ovelhas. Funcionava como um repelente para moscas e outros insetos que poderiam estar incomodando as ovelhas. Davi diz: unge-me a cabeça com óleo. Também num banquete, um convidado de honra poderia receber óleo na cabeça como um sinal de hospitalidade.
Deus nos convida a participar do seu banquete oferecido em cada culto, a Santa Ceia, onde recebemos corpo e sangue de Cristo para perdão dos pecados, vida e salvação. Essa ceia traz benefícios para o povo de Deus. A honra de ser participantes do corpo de Cristo, a Igreja de Deus neste mundo. Deus não concede uma única vez suas bênçãos. Sua bondade e misericórdia são dadas continuamente em nossa vida. Por isso Davi escreve: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E finalizando este salmo, Davi expressa a sua esperança, que é também a nossa esperança como cristãos. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O povo de Deus conhece as bênçãos de Deus não apenas nesta vida. As bênçãos de Deus vão muito além das que recebemos no tempo. Elas se estendem por toda a eternidade. Deus provê para todos nós todo o necessário para a nossa vida. Mas muitas vezes não reconhecemos isso e desejamos mais do que é necessário. A reflexão neste salmo nos faz recordar de que Deus é quem provê todo o necessário. É quem nos protege de perigos, guarda nosso corpo aqui neste mundo e nos assegura também um banquete na eternidade junto com Ele. Agora, entrando no texto do Evangelho de João, capítulo 10, os versículos 1 a 10, temos o relato de Jesus confrontando os fariseus. No capítulo anterior, Jesus havia entrado em uma contenda com os fariseus por conta da cura de um cego de nascença. Aqui no capítulo 10, Jesus conta uma parábola para descrever justamente aquilo que aqueles fariseus estavam fazendo. Jesus começa seu discurso de uma maneira contundente, até áspera. Em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão. Jesus usa da imagem do aprisco, lugar onde as ovelhas ficavam guardadas durante a noite. Eram pátios cercados por muros onde os pastores traziam as suas ovelhas para passar a noite e alguém ficava à porta para cuidar. Na manhã, cada pastor chamava as suas ovelhas. Elas reconheciam a sua voz e o seguiam. A imagem que Jesus traz aqui é: aquele que não entra pela porta do aprisco, mas sobe por outro lado, tem intenções más. Aquele que entra pela porta, o porteiro deixa passar. Este é pastor das ovelhas. No aprisco estão as ovelhas de vários pastores. Mas como cada um vai saber quais são as suas? O pastor chama, e pela voz, sendo reconhecida pelas ovelhas, elas o seguem. É difícil uma ovelha se acostumar com outro pastor, a não ser aquele com o qual já estão acostumadas. Por isso é fácil separar as ovelhas de cada pastor. O aprisco que Jesus está falando aqui é o povo de Deus. No aprisco se reúnem todas as ovelhas, que são os filhos de Deus. Jesus está falando no contexto de cuidado, no contexto de ministério. Ele estava confrontando os fariseus, que eram para justamente serem os pastores do rebanho de Deus. Mas como eles, os vocacionados, protetores e altamente respeitados do povo, teriam subido sobre os muros como ladrões? Jesus agora se apresenta como a porta do aprisco. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram diante de mim são ladrões e salteadores. Jesus é o único acesso real ao pátio em que o rebanho de Deus está reunido. Em sentido mais rigoroso, é somente através de Jesus que a pessoa chega de fato e legitimamente até o povo de Deus. Quem simplesmente se aproxima do povo de Deus por si próprio, sem passar por Jesus, é igual ao homem que sobe pelo muro para dentro do pátio das ovelhas. Ou seja, aquele que deseja ser pastor do povo de Deus somente por motivos egoístas é ladrão e assaltante.
ele não passou por Jesus. Ele não está realizando aquela tarefa em nome de Jesus. Ele é um aproveitador, que apenas deseja usar as ovelhas do rebanho de Deus para benefício próprio. Para ser verdadeiro pastor do rebanho de Deus, tem que haver passado por Jesus, a porta. Entrar no próprio Jesus, viver em Jesus, ter comido do corpo e bebido do sangue, para realmente chegar, através dele, como porta, até as ovelhas. Jesus é quem decide quem é um bom pastor. Aquele que deseja pastorear o rebanho de Deus, mas não tem relacionamento com Jesus, mas deseja por outros motivos, este é ladrão na igreja e privam as ovelhas da vida eterna por razões egoístas. Jesus é o único acesso legítimo para aqueles que desejam servir no reino de Deus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Fazemos parte da multidão de salvos que pertencem a Deus, sendo membros da Igreja de Deus, unicamente através da porta que é o próprio Jesus. Não é o fato de ter nascido na igreja ou crescido em meio ao cristianismo que nos torna membros do corpo de Cristo. É verdade que há muitos caminhos que as pessoas chegam diante do caminho, diante da porta que é Cristo. Ou são levadas até lá. Mas somente aquele que passar por Cristo terá acesso ao aprisco, terá acesso ao povo de Deus. Jesus não é apenas a porta para a salvação, para a vida nova. Ele continua sendo esta porta permanentemente na vida dos que são salvos. Quem foi redimido por Jesus entrará e sairá e encontrará pastagens. Pelo renascimento nas águas do batismo em Cristo, não nos tornamos pessoas autônomas que possuem por si mesmos tudo o que precisam, podendo por isso viver por si próprias. Precisamos passar pela porta constantemente. E isso acontece no ouvir da palavra, na comunhão do corpo e do sangue de Cristo, no pão e no vinho na Santa Ceia. Achar pastagem é possível apenas por intermédio de Jesus. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Constantemente o serviço na igreja é ameaçado pela distorção de que nele se busque a própria honra. O ladrão quer benefício próprio e por isso buscará tirar vantagens das ovelhas. A vida das ovelhas não interessa. Mais adiante, Jesus vai chamar esse de mercenário. Quando as ovelhas estão em perigo, ele foge, porque ele quer apenas o dinheiro. Ele quer apenas se aproveitar das ovelhas. Ele não quer cuidar verdadeiramente do rebanho de Deus. Talvez esse texto tenha significado mais para aqueles que trabalham no serviço do reino de Deus, servindo a Cristo como pastores na sua igreja. Mas ele também toca a cada um dos membros da igreja, para que vigiem, orem e ajudem os seus pastores a seguir no trabalho da igreja e não se desviarem do caminho. As ovelhas devem passar constantemente pela porta. E os pastores, os servos de Cristo na igreja, também precisam passar por esta mesma porta, que é Jesus. A vinda de Jesus dirigiu-se exclusivamente às ovelhas. Jesus não buscou nada para si, afinal, o que ele, como Filho de Deus, poderia buscar que já não possuísse? A vinda de Cristo ao mundo foi uma inteira renúncia de si mesmo. Porém, traz vida para os outros. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Diante de Jesus, ninguém precisa temer como se ele quisesse tirar ou roubar alguma coisa.
Sua obra é unicamente dar. O que ele dá é vida. E não concede isso de forma precária ou em conta-gotas. Ele a concede em abundância. Pelo batismo, nós que antes andávamos como ovelhas sem pastor, fomos reconduzidos ao pastor e guarda de nossas vidas. Como diz lá o apóstolo Pedro em sua primeira carta. O pastor e guarda de nossas vidas nos fala hoje no Evangelho e nos chama a segui-lo. Sigamos o Cristo, o bom e verdadeiro pastor. Entremos hoje por Ele, que é a porta que conduz à salvação. Abramos os ouvidos para que sejamos capazes de ouvir a sua voz e segui-lo. Aos prados verdejantes, aos pastos verdejantes e a águas tranquilas, até a mesa do banquete que Ele prepara para nós nas moradas eternas, onde também nós, que somos suas ovelhas, que fomos chamados por meio do batismo e pela pregação da palavra, a fé em Cristo, nós teremos lá com Ele uma morada. Essa é a esperança que o salmista Davi descreve no final do Salmo 23. Essa é a esperança de cada cristão que confia, que ouve a voz do seu bom pastor e que não segue outras vozes que não do seu pastor. Ouça a voz do bom pastor, confia nele, entre pela porta para fazer assim parte do aprisco do povo de Deus, aqueles que são salvos. Em nome de Jesus. Amém. Estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que é chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está, a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, e ama assim a toda gente. quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou. A paz chegou. Senhor nosso Deus,
Neste momento que nos colocamos em culto diante de Ti, queremos Te agradecer por todos os dias nos conduzires e por podermos fazer parte do Teu rebanho. Infelizmente, em muitos momentos, temos nos afastado de Ti e do Teu cuidado, expondo-nos aos perigos que podem nos afastar ainda mais da Tua presença. Por isso, Senhor, pedimos que nos perdoes e nos tomes em Teus braços, cuidando de nossa vida. Cuida de nossa saúde, de nossa família, dos nossos amigos e inimigos, e especialmente daqueles que por situação ou outra estão afastados, para que possam ser acolhidos em Teus braços de amor. Também, Senhor, usa-nos como instrumentos Teus, fazendo de todos nós pequenos pastores a auxiliar no cuidado do rebanho, concedendo-nos paciência, coragem e verdadeiro amor para com todos, tanto para com aqueles que fazem parte do rebanho, como para com aqueles que são alvos do Teu amor, por meio do nosso testemunho e trabalho como igreja. De forma especial, Senhor, nós oramos por todas aquelas pessoas que estão sendo afligidas por esta nova enfermidade que está no meio de nós. Concede forças para que possam resistir, tanto física como espiritualmente, a estes dias de provação. Concede também, Senhor, forças àqueles que não estão medindo esforços para impedir o avanço deste mal. Amado Deus, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, o grande, perfeito, bom pastor, que deu a sua vida em nosso resgate para nosso perdão e salvação, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, agora e sempre. Amém. Vão em paz, confiando, ouvindo a voz do bom pastor, que nos leva a pastos verdes e águas tranquilas. A sua bondade e a sua misericórdia nos seguirão por toda a vida. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único
receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno,